Eu vou te contar isso do jeito que aconteceu, sem enfeite, sem promessa e sem romantizar o que não deve ser romantizado, porque tem coisa que a gente aprende ouvindo conselho, e tem coisa que a espiritualidade ensina cobrando, e quando cobra, cobra em silêncio no tempo dela. Do jeito que mais dói, eu aprendi isso dentro do terreiro. Não foi lendo, não foi assistindo vídeo, não foi repetindo reza de internet. Foi vendo gente chegar rindo e sair quebrada por dentro. Eu lembro como se fosse hoje do dia em que essa história começou. Era uma gira comum, nada fora do normal. As pessoas chegaram com aquelas dores de sempre. Amor que não volta, dinheiro que não rende, inveja no trabalho, ciúme que aperta o peito. Tudo igual a todas as outras noites. Mas tinha uma energia diferente no ar, pesada, arrastada, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Quem vive terreiro sente. O corpo sente antes da cabeça entender. Ela chegou quieta. Não era da casa. Sentou no fundo, braços cruzados, olhar duro. Não chorava, não falava, não pedia ajuda como quem pede socorro. Ela estava ali, como quem faz negócio. E quando a gente vê alguém chegar assim, a espiritualidade já acende o alerta, porque dor que vira barganha quase sempre termina em cobrança. Quando foi chamada, sentou na frente do congá, ou Hufam. Não desviava o olhar e falou sem rodeio, sem vergonha, sem tremor na voz. Disse que queria resolver uma situação. Disse que não aguentava mais ser trocada, humilhada, descartada. Disse que amava demais. Disse que faria qualquer coisa. E quando alguém diz qualquer coisa, Exu escuta, mas não do jeito que a pessoa imagina. Ela não pediu conselho, não pediu limpeza, não pediu orientação. Ela pediu feitiço, pediu para aprender, pediu para amarrar, pediu para trazer de volta, custasse o que custasse, e naquele momento o terreiro inteiro sentiu o chão pesar, porque quando o pedido é esse, a resposta nunca é simples. A entidade ouviu tudo em silêncio, deixou ela falar até cansar, e quando falou, não gritou, não ameaçou, não fez espetáculo. Falou baixo. Disse que amor não se força, disse que amarração não cria sentimento, cria dependência. Disse que toda dependência vira ódio com o tempo. Disse que ninguém sai ileso de um pedido desses. Ela riu. Riu de nervoso, riu do Desdon, riu, achando que era exagero. Disse que já tinha tentado de tudo. Disse que não se importava com preço. Disse que queria resultado. E quando alguém coloca resultado acima de consequência, a espiritualidade registra. O pedido foi negado. Não porque não fosse possível, mas porque não era permitido naquela casa. E isso deixou ela ainda mais irritada. Saiu do terreiro falando mal, dizendo que era mentira, que ali ninguém resolvia nada. Disse que ia procurar quem resolvesse. E foi. Alguns meses depois, ela voltou. Mas voltou diferente. O corpo estava ali, mas a energia estava quebrada, o olhar vazio, o sorriso torto, o riso forçado. E quando a gente vive terreiro, aprende a olhar além do rosto. Aprende a ver quando a pessoa está acompanhada de coisa que não deveria estar. Ela não precisou falar muito. A espiritualidade já sabia. O feitiço tinha sido feito. Funcionou. Ele voltou. Volto, repito, voltou apaixonado, grudado, dependente. Voltou do jeito que ela pediu, mas não voltou do jeito que ela precisava. Ele não dormia mais, não trabalhava direito, não comia, tinha
crises de ciúme, controlava tudo, ligava o tempo inteiro e quando ela tentava respirar, ele surtava, aquilo que ela achou que era amor virou prisão. E prisão cansa, cansa rápido. Ela começou a adoecer. Primeiro o corpo, depois a mente. Depois o espírito. Dor de cabeça que não passava, pesadelo toda noite, sensação de ser observada, beiço no pato, vontade de sumir. E quanto mais ela reclamava, mais ele se agarrava. Quanto mais ela pedia espaço, mais ele apertava. E é aqui que eu preciso que você pare um segundo e me escute com atenção, porque esse é o ponto em que muita gente ainda acha bonito, ainda acha que é prova de amor, ainda romantiza obsessão, ainda confunde dependência com cuidado, e é exatamente aqui que mora o perigo. Se você está ouvindo essa história e sentiu um arrepio agora, não ignora. Se você já pensou em pedir algo parecido, não se engana achando que com você seria diferente. A espiritualidade não negocia privilégio. O que ela faz para um, ela faz para todos. Ela voltou ao terreiro pedindo ajuda, mas agora não era mais pedido. Era desespero, pediu para desfazer, pediu para limpar, pediu para se libertar. E aí vem a parte que quase ninguém quer ouvir. Desfazer é sempre mais difícil do que fazer. Sempre. Porque o que foi pedido com pressa cobra com juros. A entidade explicou que o trabalho tinha criado um vínculo artificial, um milaco do dor, um cordão que não se rompe com reza rápida, que exigia tempo, disciplina, mudança interna, que exigia que ela encarasse a própria carência, o próprio medo de ficar sozinha, a própria necessidade de controle. Ela chorou. Chorou como não tinha chorado da primeira vez. Chorou de arrependimento. Chorou de cansaço. Chorou de vergonha, porque no fundo ela sabia, sempre soube. Mas preferiu ignorar. O processo foi longo. Limpeza atrás de limpeza, banho atrás de banho, oração que dói, porque oração que cura mexe onde a gente não quer. E enquanto isso, o feitiço cobrava, ele resistia, a energia reagia. Nada é simples quando se mexe com o livre-arbítrio de outro ser humano. Ela perdeu coisas no caminho, amigos, trabalho, estabilidade. Porque quando a vida precisa te ensinar, ela tira o excesso. E o excesso quase sempre é aquilo que a gente acha que não vive sem. Com o tempo, o vínculo foi se soltando. Ele foi se afastando. A obsessão foi virando vazio. E o vazio doeu mais do que a prisão, porque agora ela precisava aprender a ficar sozinha sem se destruir. Precisava aprender a se escolher sem usar o outro como muleta. E aqui entra a consequência que ninguém gosta de contar. Não existe feitiço sem preço. Não existe atalho espiritual sem pedágio. Não existe pedido egoísta que não volte para quem pediu. Às vezes volta como dor, às vezes como perda, às vezes como solidão, mas sempre volta. Se você chegou até aqui comigo, se você está ouvindo essa história até agora, eu preciso te pedir algo do fundo do peito. Se esse vídeo está te tocando, se essa história está te lembrando de alguém, de uma situação, de um pensamento que você já teve e nunca contou para ninguém, não feche esse vídeo agora. Respira, sente, se inscreve nesse canal, não por curiosidade, mas por consciência, porque aqui a espiritualidade não promete milagre, mas evita desastre. Deixa o like como quem firma um ponto de respeito e comenta qualquer coisa, nem que seja um símbolo, para eu saber que essa mensagem te alcançou, porque enquanto tiver gente romantizando dor,
Vai ter gente sofrendo em silêncio, e enquanto tiver alguém disposto a ouvir, eu vou continuar contando. Hoje, quando eu lembro dessa história, eu não penso só nela. Eu penso em quantas pessoas chegam no terreiro achando que querem amor, quando na verdade querem controle, achando que querem companhia, quando na verdade têm medo de abandono, achando que querem justiça, quando na verdade querem vingança. A Umbanda ensina, mas não passa a mão na cabeça. Exu orienta, mas não protege ego inflado. A espiritualidade acolhe, mas não compactua com pedido que fere o outro. E entender isso muda tudo. Se você está vivendo um momento de dor, de rejeição, de abandono, saiba, você não está sozinho, mas também saiba que escolher o caminho errado só prolonga o sofrimento. O amor que é forçado apodrece. O que é livre floresce, mesmo que demore. Essa história não é para te assustar, é para te acordar, para te lembrar que espiritualidade não é ferramenta de controle, é caminho de consciência. E consciência dói, mas liberta. Eu sou Valuzia, cartomã de boca suja, filha de terreiro. E aqui eu não te prometo facilidade. Eu te ofereço verdade. E se essa verdade fez sentido para você, fica porque ainda tem muita história que precisa ser contada.